A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui no segundo dia, né, desse devocional, dessa leitura, né, desse estudo, dessa pequena mensagem, né, que eu quero deixar para os irmãos. E como a gente tem estudado, como vimos ontem, né, sobre Melquisedeque, né, o rei de Salém, né, que trouxe pão e vinho ali para Abrão, né. Nós queremos estudar hoje um texto, um versículo que é muito interessante também, está em Gênesis 28, 20, né? Essa semana ela tem um título, né? Eu tenho um título em cada semana. Na primeira semana nós temos um título do O Deus que provê o pão, né? Então, estamos aí durante esses dias estudando um pouco sobre isso. E nesse devocional, como já viram aí na capa desse vídeo, né? 31 dias com Jesus, né? O pão da vida, né? Como diz aqui, em Gênesis 28, capítulo 20, ele diz assim, ó: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo, né? Os versículos 20, 21 e 22. Amém, meus irmãos? Lemos o texto, né, e agora vamos meditar um pouco. Como nós vimos aqui, Jacó, né, fazendo um voto ao Senhor. E é muito interessante a história de Jacó, como todos nós sabemos, né, até mesmo nós tivemos um estudo esse segundo trimestre, na verdade, 2026, na escola bíblica, né? Tem EBD geralmente na igreja, nas congregações, geralmente tem essa revista, e foi sobre, nessa parte final foi sobre Jacó, foi sobre os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Nós sabemos que o nome Jacó, né, carrega um peso, de certa forma, né? Um enganador, né? De certa forma, né, ele carregou esse nome dele estar agarrado ao calcanhar de seu irmão Esaú. É algo que realmente, né, foi com ele em toda a vida, né? De certa forma, foi algo que ele teve que carregar, né? Até Deus trazer uma transformação com ele, até Deus fazer uma mudança com ele. E aqui nós vemos, né, no 28, a fuga, né? Jacó, de certa forma, fugindo ali de um cenário, né, do seu irmão, né, da sua família, da sua casa, né, saindo do conforto, saindo ali do lugar onde ele estava acostumado. Só que nessa fuga Deus tem um encontro com ele, né? Aí nós vemos em Betel ele tendo um primeiro encontro com o Senhor, ele vendo, né, a escada, né, com anjos subindo, descendo, né, percebendo que ali o Senhor estaria ali, né, de certa forma, e ele reconhece Deus ali, né? E ali ele faz um voto, que é exatamente o versículo que a gente leu, né? Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, né? E Deus foi o Deus provedor sobre a vida dele. Deus foi o Deus que honrou a vida dele, né? Na caminhada que ele ia ali, mesmo com medo, mesmo, né, num momento ali de pressão, num momento ali que ele estava fugindo, que ele não tinha ninguém, que ele não tinha mais o conforto da casa dele, né, o conforto da casa do pai, da mãe, né, o acalento da mãe, né, ali Jacó era o preferido, né, tinha isso na casa de Jacó, né, ele era o preferido pela sua mãe, né, de certa forma tinha um zelo maior com ele. Só que ali ele teve que fugir, ele teve que ir ali para, né, outro lugar, ele teve que sair ali do meio da parentela dele. E o Senhor guardou, o Senhor, né, proveu sobre a casa dele. E eu lembro aqui, né, meditando e vendo que, tipo assim, ele é o patriarca, ele é o pai da nação de Israel. É de Jacó que vem as 12 tribos de Israel, é de Jacó que nasce ali os 12, né, que ali carrega também, né, ele é o pai de José. Muitas vezes a gente vai ver a história
Abraão, Isaac e Jacó, e muitas das vezes não tem a dimensão, né, de entender isso. Jacó, ele é o pai de José. Jacó é o pai, né, dos 12, né, de José e dos 11 irmãos que José teve, né? E de certa forma foi a partir deles, né, vem Levi, vem Rubens, né, vem cada um, né, tem os nomes, e foi a partir deles que Deus fez a nação de Israel, né? E meditando, vendo aqui, né, se Deus me der pão na jornada que eu empreendo, né, esse é o Deus que, quando nós se disposemos, quando nós se colocamos em posição de fazer a vontade dele, quando nós se colocamos em posição de direcionar e caminhar conforme o querer dele, nosso Deus provê todas as coisas. Se a gente for ver, esse Deus aqui, o Deus de Jacó, proveu não somente sobre ele, sobre a casa dele, sobre os filhos dele, mas sobre toda a descendência dele. Foi o Deus que proveu maná no deserto para Israel. É o Deus que cuida, que zela, que faz tudo em todos. Então vai ser assim na minha casa, na sua família. O nosso Deus vai continuar provendo. Mesmo que a gente olhe para um lado, olhe para o outro, e a gente se indaga muitas das vezes, a gente se pergunta muitas das vezes, né? Olha a situação, olha a luta, né? E a gente muitas das vezes não quer ou não consegue enxergar o cuidado de Deus, mas Deus está cuidando das nossas vidas. Mesmo que a gente olhe para um lado e olhe para o outro, mas Senhor, mas é tão pouco, mas Senhor, é só isso, mas Senhor, né, precisa de mais, etc e tal. Né? Eu me olho, eu vejo, né, o momento que eu tenho vivido, né, e muitas das vezes a gente se indaga com Deus, muitas das vezes a gente pergunta ao Senhor alguma coisa, mas só que nosso Deus, ele é o Deus de Mateus 6, né? Ele é o Deus do Pai Nosso, ele é o Deus que proveu o pão de cada dia, né? O pão de cada dia nos dá hoje, como Jesus nos ensinou. Ele é o Deus que provê ali a nossa necessidade diária, mesmo que muitas das formas a gente olha para um lado, olha para o outro, mas Senhor, e isso, mas Senhor, e aquilo. Nosso Deus está cuidando, nosso Deus está zelando, nosso Deus está fazendo, nosso Deus está livrando de todo mal. Né? Que Ele continue sobre a minha vida, sobre a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, cuidando, zelando. Né? Essa aqui é a mensagem que eu deixo para você nesse vídeo, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, né? Independente do momento que você está vendo. Hoje foi bem corrido também, soltando o vídeo agora, né? Mas Deus vai nos dar graça e continuar nos sustentando. Você possa curtir, possa comentar, né? E possa compartilhar esse vídeo com mais alguém que precisa ouvir essa mensagem diretamente do trono de Deus, né? Que Deus possa tocar sobre você e te fazer entender que há alguém do seu lado precisando ouvir essa mensagem. Amém? Deus possa estar abençoando e até amanhã, se Deus nos permitir.